gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Um abraço para a dona Geraldina, que está lá na Pampulha. Ah, telespectadora sempre com a TV Horizonte, né? Um abraço para ela. Paz, alegria, saúde é o que desejamos para a dona Geraldina e para todas as donas de casa nesta manhã de quinta-feira aqui pela TV Horizonte. Patrícia Joe, bom dia! Bom dia, Cirantão! Bom dia para todos os nossos telespectadores. Excelente quinta-feira! Pois é, Patrícia. O Brasil hoje amanheceu aliás, não posso dizer surpreso, né? Porque quando o presidente Bolsonaro fala, né? Gente, eu fico lembrando, o Bolsonaro me faz lembrar a minha mãe todos os dias, que ela dizia assim, língua fala, língua paga. A língua é o chicote do corpo, né? É verdade. Então, o presidente Bolsonaro, no momento em que nós estamos passando uma dificuldade muito grande de falta de vacina, porque nós ainda dependemos do IVA, do insumo que vem da China, né? Não só para fazer a Coronavac, como também lá da Índia, para fazer a AstraZeneca, vacina, né, lá no Fiocruz. Né? De repente, o Bolsonaro ontem... Disparou igual uma metralhadora. Disparou, xingou, falou que vai fazer um decreto, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E deu a entender, quer dizer, ele não foi claro na manifestação, porque isso aí já é uma malandragem. Ele não foi claro na manifestação. Ele falou assim, eu não falei em nome de China. Ele vai falar isso. Exato. Eu não falei em nome de China, não citei a China. Mas ele disse o seguinte, que este vírus, o Coronavac, foi criado em laboratório. E o país que criou o vírus em laboratório fez isso para deixar o mundo nas mãos, né? A Coronavac é a vacina, eu sei disso, né? Mas então, que ele deixou para deixar o mundo nas mãos. Porque esse país, ele disse o seguinte, esse país foi o único país que cresceu durante a pandemia. E o único país que cresceu durante a pandemia é a China. E onde o vírus surgiu? Na China. Então, ele fala isso, ele traz mais problemas para as relações públicas, para a chancelaria brasileira, que vai ter que quebrar mais um galho, porque se a China disser assim, nós não vamos entregar mais o insumo para fazer a vacina Coronavac, e vai ser um outro problema. Você imagina Brasil, que situação? É praticamente o único laboratório que está aguentando, né, com as vacinas no Brasil. Eu não sei se ele faz isso para trazer um problema com a China, para justamente prejudicar o Butantan, porque o Butantan, a vacina Coronavac, foi naturalmente prestigiada, né? A vacina foi conseguida pelo governador de São Paulo, né? Como ele é inimigo número 1 do governador de São Paulo, então, quer dizer, é um negócio difícil, né? É muito difícil, inclusive eu faço aqui, né, até algumas considerações. Peço desculpa para você que é eleitor, mas eu não estou falando de política, eu estou falando de relações comerciais internacionais. Um chefe de Estado, ele precisa de ter uma postura. Ele não pode sair atirando, falando. Muitas vezes é o que você disse, a língua é o chicote do corpo. Com essa atitude do presidente Jair Bolsonaro de sair disparando contra a China, as nossas relações comerciais tendem a ter algum tipo de problema. A China é o nosso principal parceiro comercial. Exatamente. Compra tudo do Brasil. Exatamente. Eles estão falando até que uma hora vai comprar o Brasil, porque compra tudo do Brasil. Aliás, algumas cooperativas de agricultores do Brasil já foram adquiridas por chineses, né? E é um detalhe, né, Cirantão? Você está falando que compra tudo, principalmente as nossas exportações de soja. Né? Milho. Então, se tiver outro país aí, uma Austrália da vida para comprar, você imagina a situação. Que a China tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes, né, e precisa de muita comida. Exatamente. Mas Brasil... eu ainda faço mais uma consideração. Você lembra ontem que eu falei a respeito da falta da segunda dose das vacinas? Chama atenção também pela irresponsabilidade do Ministério da Saúde, do governo federal, que eles colocaram as pessoas para... Autorizou, determinou que as prefeituras aplicassem todas as doses. Aplicassem porque normalmente quando você faz a aplicação da primeira dose, você guarda mais uma dose para fazer a segunda dose nas pessoas. Isso.
Então, a prefeitura, o que que fez? O governo, o Ministério da Saúde autorizou as prefeituras a gastarem a segunda dose, que mandaria, né? Mandaria Porque é uma a segunda dose. irresponsabilidade. Então, quer dizer, deu problema em todo lugar, não é Claro, verdade? e agora muitos faltou idosos tiveram a primeira dose e aguardam aí para poder ter a segunda dose, não sabe nem quando vai ter. Pois é, e a segunda dose, naturalmente, ela vem, né, da AstraZeneca, e vem também a segunda dose da AstraZeneca, são 3 meses, né? 3 meses. A do coronavírus, a do Coronavac, acho que 26 dias, né? São 28 dias 28 a diferença. dias, a diferença. Então, quer dizer, é um negócio difícil. Aí o presidente faz essa declaração, né? Quer dizer, já deve ter criado um mal-estar com o governo chinês. O embaixador da China no Brasil já deve ter repassado isso para o governo chinês, não é verdade? E mais dificuldades, não só o Butantan vai ter na importação do insumo, né? Como nós teremos problemas também na nossa balança comercial. Podemos ter problema, porque é uma declaração indigesta. O Benício está falando aqui, é o nosso telespectador, um abraço para ele, do Bairro Bonfim. Ele está dizendo o seguinte: vocês não podem esquecer que muitos brasileiros apoiam o presidente, que estavam nas ruas no domingo. Benício, muito bem lembrado, é por isso que eu até pedi desculpa aqui para fazer a crítica, mas a crítica não é política. Ao meu ver, o presidente Jair Bolsonaro, ele já é o presidente desde, né, aí nós já está no 3º ano de mandato, mas ele age muitas vezes como se ele fosse candidato. Deixa eu te falar uma coisa, como é que ele chama? Benício. Ô, Benício, deixa eu te falar uma coisa. Eu reconheço muitas coisas no governo Bolsonaro. Por exemplo, até agora nós não tivemos, apesar do filho dele, né, das chamadas rachadinhas, até agora nós não tivemos um grande escândalo de corrupção no governo Jair Bolsonaro. Tem uma certa paz no campo, não é verdade? Sem aquelas violências, aquelas coisas todas. Eu acho que o Bolsonaro, ele conseguiu fazer algumas coisas muito importantes no país, não é verdade? Então, nós não estamos aqui só falando de um lado, não. Agora, só que tem que, quando ele fala, quando ele abre a boca, traz problemas para o mundo, porque nós estamos em conexão com o mundo. Olha, o novo chanceler brasileiro, estava conversando, foi fazer uma visita de cortesia ao embaixador da China, e conversando e tal, etc., para aparar as arestas deixadas pelo outro chanceler, que começou a falar, então, quer dizer, sempre fala coisa da China. Agora, se nós tivéssemos, olha aqui, se nós tivéssemos já desenvolvido uma vacina contra coronavírus, não dependêssemos de importação de vacina, seria uma beleza. Podia falar mesmo que a gente estava aqui para apoiá-lo. Mas só que nós temos um problema político a resolver com a China quando ele fala essas coisas contra a China. Os nossos cientistas da UFMG estão a todo vapor estudando a vacina, mas ainda está a caminho. O próprio Butantan também vai fazer uma vacina a partir do ovo, né? Como se faz a vacina contra a gripe, né? Quem sabe nós vamos ter a nossa produção de vacinas, né? Aí pode falar à vontade. Mas, por enquanto, é importante que ficasse caladinho, né? A outra coisa interessante, Patrícia, a Justiça absolveu ontem o chamado quadrilhão no MDB. Michel Temer estava nessa aí. Estava nessa. O ex-presidente. O ex-presidente. O Eduardo Cunha também foi absolvido. O Gedel Vieira Lima, aquele que encontraram não sei quantos milhões no apartamento dele, dinheiro vivo. Lembra? Lembro, eu lembro. Então, você presta bem atenção. Bem, até eu respeito no caso do ex-presidente Temer, né? A gente não pode dizer se ele foi desonesto. Mas escuta aqui, o Gedel ser absolvido? Piada pronta. Moreira Franco, Zé Yunes, Eliseu Padilha, né? O chamado quadrilhão. Aí o juiz disse o seguinte, que não tem provas. Então, aquele dinheirão todo encontrado no apartamento do Gedel, não é prova. Olha, Cirantão, infelizmente, isso me dói muito falar, né? O jargão que a gente já conhece, que a justiça, ela é cega. A justiça, ela é lenta. E a justiça só funciona para pobre, né? A justiça tarda, mas não falha, mas para esses tarda e falha. E falha. Então, é a chamada aí, o crime compensa, né? O bilhetinho que vem pra gente é assim, olha, se você tem um pé aí no mau caratismo, na corrupção, vai fundo, porque o crime compensa. É verdade. É difícil, né? Você ter que falar isso, né?
se você for olhar as decisões do Supremo, inclusive um bandido do PCC, não vou falar dos políticos que estão na rua, que estão em casa, né? Porque o Supremo assim permitiu. Mas eu vou falar daquele bandido do PCC que tinha vários processos, já tinha sido julgado, condenado, estava preso, e por causa de um outro processo, o ministro lá do Supremo Tribunal... Liberou. Liberou. E aí a gente vai saber que a advogada que fez o pedido era uma ex-funcionária do ministro lá. É no uma Supremo vergonha. Tribunal. Quer dizer, é um negócio assim muito difícil de você imaginar e que o povo brasileiro tem razão de reclamar. E bota a boca no trombone, né, Cirantal? Daqui a pouco a gente volta. Vamos com comerciais.